Olá pessoal, vamos agora dar início ao segundo vídeo da nossa série e antes de mais nada eu gostaria de informar que os próximos vídeos, em permitindo o Senhor, irão demorar menos para sair do que esse agora. Uma série de eventos me impossibilitou de postar este vídeo mais rapidamente. Entretanto, eu espero sinceramente dar continuidade a essa série com mais rapidez. Eu espero contar tanto com a compreensão quanto com a oração de todos nesse objetivo. Sem maiores delongas, portanto, vamos ao nosso segundo vídeo. O primeiro passo para a solução de qualquer problema consiste inicialmente na sua identificação. Quando estamos doentes e queremos saber qual é o remédio que irá nos restaurar a saúde, vamos ao médico a fim de recebermos um diagnóstico. De posse desse diagnóstico, que consiste na identificação do problema de saúde pelo qual estamos passando, poderemos, assim, fazer escolhas que nos conduzirão à recuperação da nossa saúde. Desse modo, estando o diagnóstico errado, não teremos o tratamento adequado e a nossa saúde não será, por fim, restaurada. Dito isto, eu gostaria que nos ocupássemos por um momento com a definição da ansiedade. Veja, sem desconsiderar os aspectos mentais, psicológicos, históricos, a história de vida de alguém, ou sociais, o ambiente onde alguém vive, a Bíblia trata a ansiedade como sendo um problema espiritual bastante complexo, que pode sim ser estimulado por cada um desses fatores mentais, históricos e sociais que mencionei. Contudo, em essência, sendo a ansiedade uma forma de viver no mundo de Deus, que é criado, que foi criado e é governado por Ele, a ansiedade é uma resposta a Deus. Há um perigo de desconsiderarmos o aspecto espiritual da ansiedade. Por isso, Jesus Cristo e todos os seus apóstolos e profetas do Antigo Testamento nos convidam a encararmos este problema de frente, ao mesmo tempo em que eles mesmos nos apresentam a real solução para ele. Então, vamos começar tratando o que não é ansiedade. A ansiedade não é mera preocupação. Ora, não são apenas os ansiosos que trancam as portas das suas casas, ou que vão ao médico regularmente, ou que planejam as suas finanças, para dar alguns exemplos. Em essência, a preocupação consiste em se ocupar anteriormente, tomando atitudes que nos levem a estarmos prontos para uma determinada situação. Acontece que por conta do pecado nós perdemos a medida e ultrapassamos a barreira da preocupação legítima, que é característica de um ser humano diligente, para uma preocupação excessiva, que é exatamente a ansiedade. A diferença-chave é que a preocupação legítima ou diligente é aquela que te leva tanto à oração quanto à ação. Enquanto a ansiedade te leva a se desesperar, e a te fazer pensar que tudo depende de você, te paralisando. Em segundo lugar, portanto, a resposta adequada para a preocupação excessiva ou ansiedade não é despreocupação. Não é se tornar alguém sem planejamento, preguiçoso, que deixa a vida te levar. Veja, existem pessoas que tentam mascarar as suas ansiedades ao se disfarçarem de pessoas despreocupadas com o rumo da vida. Pessoas assim tendem a ser extremamente sensíveis e irritadas quando alguém mexe num calinho. Veja, existem também aqueles que simplesmente desistiram de viver. Veja, não são pessoas, elas são, na verdade, pessoas profundamente ansiosas, mas que escolheram permanecer indiferentes às situações das suas vidas, sendo procrastinadoras, compulsivas muitas vezes. Ou seja, elas são pessoas que deixam para amanhã o que poderiam fazer hoje, achando que empurrar as coisas com a barriga vai lhes livrar das suas ansiedades. Terceiro e finalmente, não é porque alguém trabalha duro ou se esforça para alcançar um certo objetivo que este alguém é alguém que anda em ansiedade. Deus estruturou a sua criação, meus irmãos e ouvintes, para que os homens colham do fruto do seu trabalho. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Vamos agora ao que a ansiedade de fato é.
Na passagem de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34, que é de onde se encontram os versos que deram o pontapé inicial dessa nossa série, Jesus Cristo usa a mesma palavra grega em 5 ocasiões. As 3 primeiras vezes ela é traduzida para o português como ansiedade e nas últimas 2 como inquietação. Mas tenha em mente que a mesma palavra grega é repetida no texto 5 vezes. O Sermão do Monte, que se estende dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus, é o contexto em que essas palavras de Cristo sobre ansiedade são proferidas. E a pregação de Cristo nos evangelhos, e em específico no Sermão da Montanha, tem a ver com essa mensagem do reino. Isso porque quando Cristo, nosso rei, veio ao mundo, ele anunciava que por conta da sua chegada, o reino de Deus estava próximo. A razão pela qual, meu ouvinte, eu estou recheando essa explicação com todas essas informações é porque a palavra que nos é traduzida por ansiedade, e inquietação carrega consigo a ideia de alguém mal resolvido, de alguém indeciso. Em resumo, alguém que não sabe se vive para o reino dos céus ou o reino da terra. Alguém que não sabe se vive para a eternidade ou para esse tempo presente. Vejamos o desenvolvimento do argumento de Jesus Cristo até chegar na parte sobre ansiedade. Em Mateus 6, de 1 a 4, ele pergunta: estás ajudando os necessitados para ser vistos pelos outros ou a serviço do reino de Deus, a fim de agradar ao Pai? Logo em seguida, nos versos de 5 a 15, ele diz: estás orando para impressionar os outros ou a fim de desfrutar de um relacionamento com o Pai? Mais à frente, versos 16 a 18, estás jejuando para servir ao Pai ou para que os outros te notem? E por fim, dos versos 19 a 24, estás acumulando tesouros para esta vida ou para a eternidade? E aí nós temos a nossa passagem começando no verso 25. E em cada um desses exemplos, a distinção entre o viver para algo na criação, ou seja, receber a glória dos homens, ou receber o reconhecimento do Criador, estão em contraste, em conflito. E então é nesse ponto do Sermão do Monte em que Jesus Cristo passa a falar a respeito da ansiedade. Ansiedade, portanto, brota no coração a partir do momento em que tentamos amar a criação tanto quanto amamos ao Criador. Ou quando sequer amamos o Criador, mas estamos completamente apegados às coisas deste mundo, à criação. A essência da ansiedade consiste na tentativa de acharmos esperança final, conforto e significado para as nossas vidas em algo temporal, passageiro. Meu querido espectador, esse mundo não possui a estabilidade necessária para que nele coloques toda a tua esperança. Se você estabelece o seu coração num fundamento instável, a sua vida inteira será instável. E não se enganem, a todo momento das nossas vidas estamos fazendo escolhas sobre o que é mais importante para nós. Então, sendo a ansiedade fruto de algo que colocamos no lugar de Deus, concluímos que ela é fruto de um ídolo que carregamos em nosso coração. Um ídolo, afinal de contas, é algo que toma o lugar que deveria ser de Deus em nosso coração. Um ídolo ele não precisa ser de barro ou porcelana. Vejamos alguns exemplos. O teu trabalho pode se tornar um ídolo. Você pode ser levado a ficar ansioso com a tua performance e entrar num estado de desespero apenas pelo pensamento de perder o emprego. Ou mesmo você sofre intensamente por não receber o reconhecimento que julgas merecer. Em segundo lugar, o teu cônjuge, teu marido ou tua esposa, se você espera receber dele ou dela a satisfação plena que só o Criador pode te dar, você vai estar o tempo todo com medo de perdê-lo ou perdê-la, ou até mesmo sobrecarregá-la ou sobrecarregá-la com uma cobrança tal que nem você, nem ele ou ela são capazes de retribuir. A tua reputação pode se tornar um ídolo. Talvez você fique ansioso com o que os outros estão pensando ao teu respeito. Talvez esse pensamento te consuma e faça com que perca as noites de sono. Teus filhos, talvez você dê mais importância a eles do que ao próprio Deus. E isso, além de ser um pecado, pode te tornar um pai ou uma mãe excessivamente crítico ou exageradamente vigilante, que não dá folga aos filhos, provocando-os, portanto, a ira. Sendo assim, não importa a causa da tua ansiedade, até mesmo essas bênçãos do Senhor que acabei de citar, família, trabalho, uma boa fama, afinal de contas somos chamados a viver de uma maneira que glorifique a Deus.
quando as tornamos em ídolos, por causa da ansiedade que vem juntamente com essa idolatria, causamos mal a todas elas ao invés de bem. Concluirei o vídeo de hoje chamando a atenção para o fato de que quando ficamos ansiosos, pecamos contra o Senhor, mas também temos uma grande oportunidade diante de nós. Isso porque a ansiedade vai te mostrar aquilo que você tende a colocar no lugar de Deus, seja isso o que for. E nessa ocasião, uma oportunidade virá de crescimento espiritual e até mesmo de ser mais útil em situações de crise. Isso porque quando Deus é mais importante para mim do que qualquer outra circunstância da minha vida, eu naturalmente serei mais útil a mim mesmo e aos que estão ao meu redor, porque agora eu estarei vivendo da forma certa. Muitos de nós, meus irmãos, podemos passar por um momento significativo que moldará as nossas vidas, mas a esmagadora maioria de nós vai construindo o caráter ao longo das pequenas e diárias escolhas que fazemos todos os dias. Sendo assim, haveria uma cura para a ansiedade? Você me pergunta. Nós vamos nos desdobrar nas respostas para essa questão nos próximos vídeos dessa série. Por hoje, eu encerro trazendo um verso que trata exatamente daquelas escolhas que devemos realizar diariamente, se quisermos viver da maneira que Deus nos criou para que vivamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Neste ponto, Jesus está colocando diante de nós o que de fato deve ser a nossa prioridade. Ele nos chama a orientarmos as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus e o seu reino. Enquanto não fizermos isto, estaremos ancorados em algo passageiro e por isso nosso caminhar será marcado por ansiedade. Não tem como ser de outro jeito, porque se você não está firmado em Deus e vive apenas focado nas coisas ao teu redor, faz sentido ficares ansioso, porque elas não passam de fumaça. O apóstolo Pedro escreve fazendo menção ao profeta Isaías, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Precisamos manter diante dos nossos olhos aquilo que é primordial, priorizando o reino de Deus acima de nós mesmos, vivendo pela fé e não por vista, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.